Olá, tudo bem com você? A Holding Club representa um grupo de empresas especializadas em marketing de experiência, ou seja, ações realizadas diretamente com o consumidor. Só em 2023, essas empresas faturaram 300 milhões de reais e foram responsáveis por eventos como o Camarote número 1 no Carnaval do Rio de Janeiro. Nossa convidada é a sócia-diretora da Holding Club, Priscila Pellegrini. Priscila, muito bem-vinda ao JR Trade. Eu que agradeço o convite de estar aqui podendo falar com vocês. Antes do nosso bate-papo, eu lembro que todos os episódios do JR Trade estão disponíveis nas plataformas digitais da Record ou ainda na versão podcast do seu aplicativo favorito. Priscila, explica pra gente o que é marketing de experiência. Nada mais é do que ações de comunicação, nós somos um grupo de comunicação que interage diretamente com o público, seja através do digital, seja através do presencial. É a forma que a gente encontra de trazer mais diversão ou mais entretenimento ou um pouco mais de conteúdo nos pontos de contatos que a gente tem entre as marcas e o consumidor final. Então, isso se reflete em ações presenciais, em festivais, ou em até eventos diretos, ou ações no ponto de venda, ou alguma ação promocional, enfim, coisas que estão ligadas diretamente ao que a marca quer passar como essência para o consumidor final. A gente faz isso de uma maneira mais lúdica, talvez, eu poderia dizer. É uma forma de que o consumidor possa interagir com a marca? É a forma direta da interação do consumidor com a marca, sem dúvida. Me dá um exemplo prático de como isso pode acontecer. Quando você vai num festival como Lollapalooza, você tem várias marcas expondo ali para o consumidor e você tem ações que acontecem ali que falam diretamente com o público. Então, desde um espaço que eu interajo, colocando atrações ou entretenimento para aquele determinado público, que vai ali diretamente interagir com a minha marca. Então, eu posso fazer isso de uma maneira direta ou eu posso fazer isso de uma maneira indireta. A maneira que a gente mais faz é a maneira direta do consumidor ligado diretamente àquele produto ou àquela marca ou aquele atributo que o cliente, né, quer demonstrar através de um produto ou diretamente através da sua marca. E como é que a Holding Club se tornou especializada nesse tipo de marketing? A gente faz isso há alguns anos, né? Assim, desde lá de trás, quando a gente começou com o banco de eventos, né? Que a holding ainda não era uma holding, ela era só o banco de eventos, onde a gente se especializou em fazer esse contato direto da marca com o público. E aí, daí para frente, outras empresas vieram surgindo no grupo, onde todas também falam de comunicação, onde todas também traduzem a comunicação direta, mas cada uma dentro da sua expertise, né? Então, hoje a gente é um grupo de seis empresas. A gente tem o banco de eventos, que é, né, onde tudo começou. A gente tem a agência Samba, que também é uma agência de live marketing. A Roda Trade, que é uma agência de dados, de tecnologia, campanha de incentivo. A Storymakers, que é a nossa agência de projetos proprietários, ela, por exemplo, é a gestora e a realizadora, não no sentido de produção, mas no sentido de colocar em pé todo o planejamento e toda a gestão de um projeto como o Camarote, por exemplo. Ela hoje é quem cuida da nossa plataforma N1, que são os nossos projetos proprietários. A gente tem a Cross Networking, que é a empresa de parcerias estratégicas, que está diretamente ligada a nós, aos projetos que a gente desenvolve, principalmente aos nossos proprietários. E a gente tem a Wiri, que é a nossa empresa de marketing de causa, a gente pode dizer assim. Todas sob o guarda-chuva da Holding. Todas sob o guarda-chuva da Holding Club. É Todas possível integradas. fazer marketing de experiência virtual também? Sim, hoje, na verdade, a gente acredita muito que o digital, ele está permeando tudo que a gente faz, né? Vídeo que tem acontecido hoje com os influenciadores, os micro-influenciadores ou as ações diretamente ligadas à internet. Então, a gente acredita hoje que até onde a gente começou, que é o marketing de experiência presencial, ele só é um meio, né? A gente começa muito antes no digital e a gente finaliza todo o processo no digital também. A gente conversa com o público começo, meio e fim. E a experiência física, ela é um meio da ação, né? Ela não é o fim da ação, a gente não termina ali. E o objetivo do marketing de experiência digital é fazer com que o consumidor interaja nas redes com o produto, com a marca? Toda vez que a gente pensa numa ação ou numa conversa que a gente vai ter com esse público para chegar num momento presencial ou até depois disso, a gente está sempre pensando numa conversa que parte
ou de uma rede social, ou de uma plataforma que interage com ele, mas sempre conversando com ele também através do digital, porque a gente entende que é uma integração, né? Hoje não existe mais você estar pontualmente falando de um assunto e você não expandir esse assunto através do universo digital. Hoje não se cabe mais fazer dessa forma. E qual que é o segredo para viralizar uma campanha como essa? É que eu não acho que é só viralizar, né? Você não necessariamente precisa viralizar. Você pode, mantendo pontos de contato com o seu consumidor e não necessariamente você viralizar o teu evento presencial. Mas eu acho que, assim, a gente pensa em tudo, né? A gente pensa no PR. Então, quando a gente concebe uma ideia ou quando o cliente traz para a gente um desafio, a gente parte desse desafio pensando em como a gente vai fazer aquilo reverberar, obviamente, porque esse é o ponto principal, às vezes, de uma ação. Então, a gente tem uma série de estratégias, desde você fazer uma ação muito forte digitalmente, onde você tem uma série de influenciadores que te ajudam a fomentar aquilo, ou você cria uma ação presencial que é muito fora da caixinha, né? Fora daquele universo comum, que todo mundo olha para aquilo e fala assim, uau, né? Nunca pensei que eu pudesse estar numa situação como aquela. Então, a gente tem exemplos, né? Se a gente pegar a própria Coca-Cola, né? Que ela hoje é uma patrocinadora e ela não é a patrocinadora master de um festival como Lola. E ela está inserida dentro do festival como Lola. Para o consumidor que está lá e olha para o espaço quando a gente desenvolve aquele espaço de ativação de marca, o consumidor acha que ele é um novo palco do festival, porque a gente cria uma série de dinâmicas e de ações ali que envolve o público a ponto do público olhar e falar assim, uau, a Coca-Cola está aqui, será que ela era patrocinadora master? Não, ela não era patrocinadora master, mas a gente desenvolveu de forma que aquilo foi um ponto de atenção para o consumidor ali naquele momento. Hoje, o sucesso dessas campanhas depende muito de influenciadores, na sua opinião? Eu não sei se depende muito, mas eu acho que ajuda muito, né? Eu acho que quando a gente toca diretamente aquele consumidor, que é o consumidor que aquela marca está buscando, ou que aquele produto está buscando, eu acho que você fala muito, de uma maneira muito mais direta com ele do que quando você amplifica isso para uma grande massa. Então, eu não sei se ele é hoje o único ou o melhor, mas ele é fundamental. Mudou muito, né? Mudou muito, muito. Mudou muito. Só para a gente entender, a origem da empresa vem lá dos anos 80 com o empresário José Victor Oliva, como é que é isso daí? O Vitor é o fundador, né? Ele começou tudo isso quando ele percebeu, a partir do momento que ele tinha as suas casas noturnas, que eventos eram um caminho para conversar, né? Falar marca e consumidor. E aí ele fundou o Banco de Eventos, isso, sei lá, acho que 35 anos atrás, se eu não me engano, 1988 talvez. E aí, a partir daí, a gente foi se transformando nessa grande empresa, nesse grande grupo de comunicação que vai muito além do evento pontual, como eu contei aqui. Ele participa ainda das ações da empresa? Ele é um acionista da empresa, sim, e hoje ele é o presidente do conselho, né? Ele não está mais no dia a dia de cada empresa, ele não participa, ele não interage no dia a dia das empresas, mas a gente, né, tem ele como nosso conselheiro e do qual a gente tem muita troca. E com todas as transformações da comunicação, como é que vocês conseguem manter os pilares da fundação da empresa naquela época com José Victor Oliva? Então, a gente é uma empresa de muitos valores, né? E a gente fala muito desses valores que a gente veio construindo ao longo desses anos todos, né? Que, no fim, é a nossa grande reputação. Para todo movimento novo que a gente vai fazer, ou para uma empresa que a gente está se associando, ou para novos entrantes, né? Dentro dessas nossas empresas, a gente mantém o tempo todo o conhecimento dos valores que a gente tem. Então, a gente revisita todos esses valores a cada tempo, né? E esse é o nosso grande pilar hoje de sustentação, é o que trouxe a gente até aqui. Óbvio, a gente vai fazendo transformações na empresa conforme o mundo vai evoluindo e o mercado também, sem dúvida. Mas tem coisas tem pilares e valores que são inegociáveis. Por né? exemplo? A transparência, a nossa ética, a forma como a gente pensa a inovação, são pilares da nossa corporação, assim, do nosso grupo, que tem que estar intrínseco em todos os pontos de contato e para as pessoas que vão trabalhar com a gente, e não só os nossos funcionários, a gente também fala disso com os nossos parceiros, né? Então a gente quer
tá perto de parcerias que falam a mesma língua que a gente, que transmite os mesmos valores que a gente. E mesmo os clientes, né? Nem todos os clientes são adequados para todas as empresas. E a gente acredita que hoje a gente tem um grupo de clientes que estão super adequados aos valores que a gente tem. Quem são os principais clientes de vocês? A gente tem clientes como Bradesco, Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen, Renault, Vibra. A gente tem clientes importantes em potencial. E representar clientes dessa magnitude traz uma responsabilidade enorme, né? Ah, sim, né? Porque a gente está falando de grandes marcas, mas eu acho que se elas fossem também pequenas marcas, a gente também faria igual, né? Eu acho que toda vez que você tem um cliente que atribui a você a responsabilidade de falar em nome dele, ou de passar em nome dele um conceito, ou que aquele produto quer transmitir para o público, eu acho que independe do tamanho da empresa ou da grandiosidade da empresa, você tem a mesma responsabilidade, né? A gente trabalha igual, né? As operações dessas empresas são diferentes, são separadas, mas como é que elas se conectam na prática, no dia a dia? Então, como a gente é um grupo de comunicação, muitas vezes a gente tem todas as empresas muito conectadas, às vezes, a um determinado projeto. Então, vou dar um exemplo do nosso projeto proprietário, que eu acho que talvez ele seja, dos nossos projetos proprietários, que talvez ele seja um bom exemplo. Camarote número 1. Camarote número 1, ele é concebido pela gestão da Storymakers, né, que é a empresa mãe. Ele é executado pelo banco de eventos. Ele trabalha em parceria com a Cross, que traz para a gente essa visão de parcerias entre marcas, né? Não só através do patrocínio, mas agora principalmente através do clube número 1, né? Que é um grande collab de marcas. A gente tem a Wiri, que é a empresa que hoje olha para o nosso projeto proprietário e fala, poxa, isso está ou não está integrado com ações de sustentabilidade. A gente tem a Roda, que é a nossa empresa que hoje conecta todos os dados que a gente tem ali do consumidor, né? A gente é um projeto que vende ingresso, né? O Camarote é um projeto que qualquer um pode comprar, desde que ele queira estar lá. E a gente tem uma série de dados ali que faz com que a gente olhe para aquilo e faça melhor no próximo ano. E a Roda nos ajuda a fazer essa grande análise de BI que a gente tem. Então, no fim, todas as empresas conectadas num único projeto. Mas o camarote número 1, ele funciona como divulgação de marcas também, ou ele é só um evento dentro do próprio carnaval? Não, ele é um evento dentro do carnaval, mas basicamente ele está ali para criar experiências para o consumidor. E, obviamente, a gente tem muitas marcas ali patrocinando o camarote e que estão diretamente ligadas a essa conexão. Então, cada marca que entra ali, ela tem um objetivo, né? Para estar ali e entende o carnaval como uma plataforma de comunicação para essa marca. Então, todas estão muito conectadas, tanto ao universo do carnaval, como aquilo que ela está querendo demonstrar para aquele consumidor que está comprando aquele espaço, porque ele entende naquele momento que aquele espaço é o espaço para ele assistir o carnaval. Vocês convidam muitos VIPs para o camarote? Não, na verdade, hoje o camarote ele consiste numa venda de ingresso, né? O público consome e compra para estar ali. Óbvio, a gente tem alguns convidados, mas muitos deles integrados aos patrocinadores, né? Porque cada patrocínio tem uma contrapartida de uma quantidade de ingressos que ele pode trabalhar da forma como ele quer. E a partir dali, a gente tem os nossos convidados, mas a gente não é hoje um camarote do qual a gente faz a gente não trabalha ele com convidados VIPs. Hoje todo mundo pra gente é VIP. Não todo chama mundo que tá ali é VIP. influencers, não convida assim para participar? Não, isso acontece principalmente atrelado às marcas, né? A gente divulga muito o que a gente faz ali, as marcas também divulgam o que acontece ali. Mas não é o nosso cerne, não é o cerne do camarote hoje. A gente não utiliza ele para fazer um camarote de convidados. Até porque é difícil escolher o convidado, né? Acho que hoje é democrático, né? Todo mundo pode estar ali. Fora o camarote número 1, quais outros cases de sucesso você poderia citar nesse termo de eventos, assim? É que o camarote é um evento proprietário nosso, e ele é um case realmente de sucesso, ele vem há muitos anos, assim como ele, a gente tem outros eventos que fizeram muito sucesso, né, na plataforma, a gente tem alguns aí para acontecer no segundo semestre, mas que eu acho que eu ainda não posso contar sobre eles,
falando de projetos proprietários. Falando de clientes ou de projetos, né, das nossas outras empresas, como Banco, Samba, Cross, enfim, a gente tem, né, a gente está muito presente nos festivais, então a gente tem clientes como Nestlé fazendo ações, a gente tem Coca-Cola, a gente faz muito evento corporativo, então eu voltei do Rio agora porque estava fazendo um evento de Bradesco, que é um cliente super importante para a gente. Eu acho que se eu pudesse destacar aqui um case de sucesso recente, né, que é acabado de sair do forno, eu acho que a gente poderia dar como exemplo esse case de Coca-Cola no Lola, que eu acho que foi um grande case para a gente de realização. O que mudou no marketing de experiência nas últimas décadas? Eu acho que o digital, ele vem apoiando muito o presencial, então você já começa essa conexão quando você vai criando o desejo Antes, muito antes, né, dele acontecer presencialmente. E eu acho que o consumidor ficou mais seletivo também. A gente tem hoje tem um cardápio vasto, né, de possibilidades hoje que você pode consumir. Desde exposição, se você olhar para o nosso calendário, você tem um show a cada semana, né? Tem final de semana que tem 2, 3 shows acontecendo simultaneamente. Então eu acho que hoje o cardápio de possibilidades para o consumidor, ele é muito grande. Então, eu acho que se faz mais necessário ainda você criar alguma coisa ou desenvolver algo que chame muito atenção. Então, eu acho que talvez o que mais tenha mudado nos últimos tempos, além dessa quantidade absurda de entretenimento que se tem, é o fato do digital poder interagir com ele antes, né? E também poder continuar essa conversa com ele depois. vai mudar mais ainda? Muda muito rápido, na sua opinião? Eu acho que mudou muito rápido, pós-pandemia, mais ainda. Eu acho que o público ele vem sedento de novas experiências, né? Ele quer muito estar presencialmente, mas ele quer muito também saber o que tem de diferente por aí. Eu acho que muda, mas eu acho que a gente teve uma grande mudança nos últimos 2 anos. Por que na pandemia? O que transformou? Eu acho que o fato de você ter ficado isolado e todo tipo de conexão ter sido só no ambiente virtual, fez com que o consumidor aprendesse a consumir dessa forma, mas que ele também tivesse uma grande necessidade, uma grande vontade de estar presencialmente nos lugares. E eu acho que as marcas aprenderam muito mais com isso, porque elas perceberam que elas poderiam unir muito mais e ter muito mais força e ser muito mais poderoso a comunicação a partir daí. Né? A gente tem na holding o que a gente chama de Lab Digital, né? Que é um grupo focado em experiências digitais, buscando inovação, buscando tendência o tempo todo e que fomenta as outras empresas do grupo para beber dessa fonte. Né? Então, eu acho que a gente também conseguiu transformar esse grupo, né, nesse lab digital que a gente chama, dentro do grupo, pensando muito em como a gente poderia melhorar cada ponto de contato e cada experiência e estar dentro de todas as tendências, porque você dá um passo para o lado, você já vê uma tendência diferente sendo né, projetada como caminho. É muito rápido a transformação, né? É muito rápido a transformação. No grupo vocês têm uma empresa especializada em ESG. Como é que funciona isso? Que é a WIRI, né? Hoje, na verdade, a gente chama a WIRI de marketing de causa, propriamente dito. Ela é uma empresa que hoje o core dela é muito mais o planejamento das ações de ESG. Ela entende o que a empresa quer como pilar, né? Porque o ESG é muito amplo, a gente fala de uma série de questões. Então, eu acho que ela absorve qual é a demanda daquele cliente, qual é a necessidade daquele cliente dentro daqueles pilares que ele quer trabalhar, e ela desenvolve todo um plano de estratégia para que a empresa possa estar alinhada nos princípios do ESG, né? É mais difícil trabalhar com várias empresas debaixo do guarda-chuva de uma holding para manter o padrão de qualidade, por exemplo? Eu não acho que é mais difícil, eu acho que é mais desafiador, né? Eu acho que a gente tem desafios diferentes. Eu acho que o padrão, de novo, a gente está completamente integrado aos nossos valores. Então, eu acho que o padrão, ele acaba se desenvolvendo de uma maneira orgânica, né? Eu acho que, até porque quem está à frente dessas empresas é um sócio da holding. Então, a gente também tem, né, para cada empresa, um olhar da própria holding, né? Não é que a gente está nela e ela está caminhando sozinha e os sócios estão aqui numa bolsa ou numa bolha, né? Olhando o que está acontecendo. Cada sócio está integrado dentro de uma dessas empresas para a gente manter o que a gente quer. Todos são sócios da holding, então?
Nós somos 6 sócios, né, Vitor, eu, Márcio, Juliana Ferraz, Fernanda Bujanra, Tatiana e o Fábio Brandão. No caso da Wiri, nós somos 25% sócios apenas, enquanto holding, e a Wiri ela tem uma sócia que é quem fundou a empresa, que é a Betina. Priscila, o que você pode adiantar para a gente de projetos para o segundo semestre ainda aqui de 2024? Eu posso dizer que está bastante, a gente está com muita coisa, assim, tá bem, o mercado está bem aquecido. A gente tem uma série de coisas no Rock in Rio que a gente ainda não pode contar. Falando da plataforma número 1, falando dos nossos projetos proprietários. Eu acho que as empresas elas estão todas muito empenhadas em fazer um segundo semestre para a gente virar aí as nossas metas, né? Porque temos metas enquanto grupo, mas eu acredito que a gente vai vir com coisa muito legal para o segundo semestre. Eu não posso te falar especificamente de cada uma delas, porque muitas ainda a gente está num processo de desenvolvimento, mas a gente tem bastante coisa. Você disse que o mercado está aquecido, explica um pouco para a gente. A gente percebe o aquecimento do mercado conforme o nosso telefone toca, né? E o nosso telefone tem tocado muito, assim. A gente hoje é Que uma bom, né? empresa, que bom. Hoje a gente é uma empresa que tem sido procurada por uma série de clientes para desenvolver ações, né, ao longo do ano. Ontem mesmo, sei lá, acho que entraram 4, 5 novos briefings de projetos para o segundo semestre. A gente percebe o aquecimento quando a gente também conversa com o mercado, com os nossos concorrentes, né? Porque a gente está aí o dia inteiro debatendo, né? Interagindo com a concorrência. Então, a gente percebe o aquecimento do mercado em função disso. Vocês escolhem clientes? O cliente acaba nos escolhendo e engraçado que essa escolha dos clientes acaba tendo um grande fit com a gente. Com o que a gente tem de melhor para oferecer, né? Então a gente tem clientes que procuram o banco, a gente tem clientes que procuram a Samba, a gente tem clientes que querem trabalhar com a Cross, né? Essa semana a gente foi falar de uma das agências para um cliente, o cliente falou: olha, queria muito conhecer e falar mais sobre a tua empresa de SD, apresenta o IRI para a gente, e se a gente fizesse um contato maior com a Cross? Então a gente acaba interagindo, né, nesse 360, mas a gente não é que a gente escolhe, eu acho que a gente acaba trabalhando com clientes que acabam tendo mais fit com o que a gente tem de melhor para oferecer, assim. Não sei, a gente, né, não acho que a gente, esse eu quero, esse eu não quero. Óbvio, a gente tem na nossa mira, quando a gente vai planejar o nosso ano, clientes dos quais a gente às vezes não está interagindo tanto. Então a gente vai fazer uma prospecção mais ativa, né? Faz parte do nosso negócio, mas quando o cliente vem a nós, não é que a gente escolhe, quero ou não quero. Normalmente o cliente que vem a nós são clientes que já está dentro do nosso ecossistema, assim, eu acho. É porque você falou em valores da empresa, se o cliente não tem os mesmos valores, vocês podem rejeitar? Como é que funciona isso? Até agora a gente teve a sorte de trabalhar com clientes que têm a mesma visão que a gente, né? A mesma forma de operação ou a mesma forma de inovação. Obviamente que eu acho que como a gente deixa tão claro quais são eles para o mercado e toda vez que a gente vai fazer um ponto de contato com o cliente, a gente deixa isso claro, o cliente acaba vindo a nós, porque ele acaba identificando na gente algo que está dentro dele, né? Algo que está dentro dos próprios valores da empresa que ele atua. Como é que é a relação com a concorrência? Vocês conversam muito? Como é que é no mercado? É uma relação bem sadia. A gente tem muita interatividade com a concorrência, óbvio, porque a gente participa de concorrência, né? Acho que 70% do nosso dia a dia é participando de concorrência. Então, a gente acaba interagindo e entendendo o que essa concorrência faz, até para deixar a gente melhor, né? Somos muito observadores, então acho que faz parte da gente, do nosso dia a dia, olhar aquilo que está sendo feito, admirar o que está sendo feito, para a gente superar aquilo que está sendo feito no nosso próximo trabalho. Então, eu acho que é muito sadio o nosso processo. Priscila, para a gente terminar, como é que você vê a Holding Club daqui a 10 anos, por exemplo? Eu vejo uma empresa muito sadia, muito inovadora, porque a gente tem buscado cada vez mais trabalhar essa inovação, né? Eu acho que não só a inovação quando a gente fala de criatividade, mas eu acho que a inovação na forma de operar a empresa e da forma de mantê-la integrada. Então eu vejo ela uma empresa muito promissora, assim. Eu convido vocês a estar com a gente nos próximos 10, 20 anos.
eu acho que a gente vai estar aí mostrando muito do que é a nossa essência e cada vez mais tentando superar aquilo que a gente faz tão bem até o dia de hoje, né? Tá bom. Obrigado por participar do JR Trade, Priscila. Eu que agradeço. O JR Trade fica por aqui. A gente lembra que você pode encontrar todos os episódios do programa nas plataformas digitais da Record ou na versão podcast no seu tocador preferido. Obrigado a você que nos acompanha.